Minha amiga e meu amigo, no Brasil acontecem coisas que a gente fica se perguntando: será coincidência? Ou é uma coisa calculada, arquitetada? Olha só, a gente tem visto que o filho do presidente Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, e a nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro, fizeram uma viagem internacional, foram para a posse de Donald Trump. E ganharam muito destaque, já tinham destaque positivo a nível nacional, com esse compromisso lá nos Estados Unidos, passaram a ser conhecidos, em especial a primeira-dama, conhecido internacionalmente. Toda a imprensa fez questão de entrevistá-los, perguntar pelo presidente Bolsonaro, ou seja, ganhou destaque de uma forma positiva. E isso acabou gerando um certo desconforto ao sistema, que vem fazendo de tudo para destruir a família Bolsonaro e seus apoiadores simpatizantes. No decorrer dessa semana, da semana que passou, ou melhor dizendo, surgiu uma denúncia feita por alguns veículos de comunicação ligados ao sistema, dando conta que, olha só o absurdo, hein? Eduardo Bolsonaro e a Michele fazia parte de um grupo que influenciava o presidente, ou seja, eram conselheiros e que detinham um tal gabinete do ódio. Só agora essa coisa veio a público. E a origem dessa afirmação trata-se de uma parte da delação premiada do coronel Mário Cid. Agora, senhoras e senhores, perguntas há de ser feita, porque perguntar não dói. Parte dessa delação veio a público. A delação está em segredo de justiça, de maneira que nem o advogado possa ter acesso. Estranho, mas é fato, não tem acesso. E essa informação, se é fato ou boato, acredito que seja mais boato, veio a público. E não se falou em investigar quem vazou essa informação. Mas vamos ao que interessa. Voltar para o Eduardo Bolsonaro e a Michele. Algumas matérias de jornais caíram sobre eles, o atacando, falando que eles faziam parte do tal golpe que nunca existiu. Aí nós vamos agora em outro momento. Tem esse fato da Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, membros do suposto gabinete do ódio. Vamos a um fato anterior. O jornalista americano Greenwald estava de posse de um pendrive com 6 gigabytes. Em uma parceria com a Folha de São Paulo, ele assumiu o compromisso de soltar as informações para que o jornal fizesse matérias de forma a denunciar o que verdadeiramente acontecia dentro do Supremo Tribunal Federal e o TSE, dando a entender que existia um aparelhamento dentro das instituições com um claro objetivo de atacar, processar, perseguir adversários políticos do sistema, a direita conservadora, e que uma dessas pessoas era o Eduardo Bolsonaro. Em uma conversa do juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes com o perito Tagliaferro, o juiz deixou bem claro: Moraes quer pegar Eduardo Bolsonaro. Aquela história, lembra? Que o juiz falava para o auxiliar: use a criatividade. Ou seja, crie um fato que incrimine Eduardo Bolsonaro. E não acharam, não tinha pega. Diante dessa aparição positiva, aliada ao fato de que o presidente Bolsonaro falou que Michele, mas Eduardo Bolsonaro estão preparados para ser futuros candidatos, se preciso for, a presidente da República, o sistema se arvorou sobre os dois. O sistema se arvorou sobre os dois, trazendo esse fato que me parece
sem sentido e descabido, porque está vindo só agora e não antes. Por que está vindo agora e não antes? Não quando da delação do, do coronel Cid, Mauro Cid. Senhoras e senhores, eu resgatei um vídeo de uma matéria feita pelo Jornal da Bandeirantes. O Joel da Pena foi o apresentador que narrou e fez essa matéria. Você vai ligando uma coisa com a outra, essa matéria relativo à ação do TSE e o TRE, do TSE e o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, seu assessor, perito, Eduardo Bolsonaro, você vai ver que há uma coisa estranha que precisa ser explicada. E me parece que os poderes estão sendo usados para coisas não republicanas. Assista a reportagem e faz uma ligação daquilo que eu fiz aqui na minha introdução. Assista. Tem o seguinte conteúdo. Um juiz assessor do Alexandre de Moraes mandando mensagem para o TSE, para um funcionário do TSE, e pedindo alguns relatórios. E, acima de tudo, orientando para a confecção de alguns relatórios, que depois seriam usados por ele próprio no STF contra pessoas investigadas, contra bolsonaristas. Ele solicita, através do juiz auxiliar dele, o relatório lá do TSE, que ajusta e devolve o relatório para ele, e depois ele determina algumas ações contra os investigados e toma como base esses relatórios que ele próprio pediu. Então, o que está sendo discutido hoje? A falta de formalidade, a falta de independência, não entre os poderes, mas entre os órgãos. Um pedido que seria feito na camaradagem. Depois dessa divulgação, lá em Brasília, o Eduardo Bolsonaro e outros políticos se manifestaram. E dá para você imaginar a reação do Eduardo Bolsonaro, que era um dos alvos, que é um dos alvos de algumas investigações conduzidas pelo próprio Alexandre de Moraes. Dá para você imaginar a reação do Eduardo Bolsonaro e outros agentes públicos lá de Brasília. Vamos fazer o seguinte, primeiro vamos colocar o áudio novamente, que é a divulgação da Folha de São Paulo, que é a origem da manifestação do Eduardo Bolsonaro. Primeiramente o áudio que foi divulgado. Pode colocar. Quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. E mandou dizendo, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe? Ele tá, assim, muito... Ele cismou com isso aí. Então, mas tem coisas que fundamentam, ele quer que coloque mais ainda. Na verdade, ele quer que ele coloque o que ele acha, né? Mas o que você disse, o que já tem é suficiente. Mas não adianta, ele cismou, entendeu? Quando ele cisma, olha, é uma tragédia. Formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, né? Falar, mas como? O juiz instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, e se alguém sem mais nem menos obedece, manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. O juiz auxiliar do Alexandre de Moraes previu essa reação que aconteceu após essa divulgação. E reação também lá na Câmara dos Deputados, representada pelo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Pode colocar, por favor. Estão prendendo. Qual é a próxima que vem aí? É um paredão, é um tiro na cabeça? Para vocês, prezados colegas federais, dizerem que estavam cumprindo ordens? Quem estuda história sabe. Quando teve, depois da Segunda Guerra Mundial, o Tribunal de Nuremberg, os nazistas falavam isso. Eu estava apenas cumprindo ordens. E não foram aliviados. Está vendo aí, senhoras e senhores? Essa reportagem ela foi rica, isenta, e queria até parabenizar o Joel da Pena pela lisura no trato com essa questão. Eu acho que o mundo está tendo uma virada de chave. A direita conservadora, ela está crescendo muito ao redor do mundo, passando pelos Estados Unidos, El Salvador, Itália, enfim, vários países estão se levantando. Em vários países, a direita está se organizando e se levantando como jamais visto.
E a esquerda, por sua vez, que é o braço político do sistema, está definhando. É a virada de chave. Eu acho que as pessoas que estão no poder, aparentemente representando o sistema, têm que botar a bola no chão, têm que parar, têm que pensar. Tudo que vem sendo feito pelo sistema tem contornos de arroubos autoritários. E isso tende a não acabar bem. Isso tende a não acabar bem. A história já mostrou. É preciso agora, em vez de dobrar a aposta, botar a cabeça no lugar. Pensar na democracia. Pensar nas instituições. Pensar no que diz a Constituição. Tem muitas pessoas empoderadas, com muito poder e pouco juízo, usando a estrutura do Estado para disseminar a perseguição política contra aqueles que eles escolheram como adversário. Isso não vai acabar bem. Não tem como acabar bem. A questão da direita conservadora no Brasil é que ela não está só. É preciso que algumas cabeças, que alguns homens do sistema pensem nisso. A direita do Brasil não está só. A direita no mundo está irmanada. E dentro desse irmanamento está a direita brasileira. É o Trump, é o Milei, é o Bukele. São tantas outras lideranças em volta do mundo. E o sistema que está promovendo toda essa situação precisa ter alguém lá dentro para falar, gente, nós já fomos longe demais. Tudo que a gente fez foi na cara dura, descobriram as nossas intenções. Vamos dar um passo atrás. Antes que fique pior, mas pior para a gente. Tem que pensar assim. Não tem como acabar bem. Esses arroubos autoritários precisam cessar. Mas, infelizmente, eu estou vendo que tem pessoas que estão, de uma forma insana, dobrando a aposta. O Brasil precisa de paz, os brasileiros precisam de paz, e a situação não está boa. Está chato. O Brasil se transformou em um campo de batalha, onde tem um grupo que acha que pode tudo, pode muito. Esse grupo que representa o sistema pode muito, mas não pode tudo. E esse muito pode acabar. É hora agora de botar a bola no chão. O que a gente vê contra a família Bolsonaro é pura e simples perseguição. São coisas pessoais, feita à luz do dia, sem nenhum pudor, e sem se importar com que a opinião pública vai pensar. Isso é insano. Isso é insano. Em pleno terceiro milênio, a gente vê essas coisas acontecer, não dá certo. Eu peço a Deus que ilumine a nação e proteja o nosso Brasil.